Boa noite, Poema. Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus, então. Para quem não me conhece, me chamo Hilder. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo a essa casa, essa família chamada Poema. Estamos muito felizes de recebê-los. Quero compartilhar com vocês. Alice, já está inscrita, Alice? Então fechou. André, a Alice já está inscrita já. Queria compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Rian, dá uma regulada no microfone que estava lá atrás. Estava um pouquinho diferente. Daquele jeito que você sabe, meu amigo. Por favor. Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 17. A palavra de Deus diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Só nome bonito para quem está querendo colocar nome nos filhos aí. Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Amém, queridos? Somente até aqui. Quero orar mais um pouquinho. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até esse momento. Que nós possamos ter Te adorado com as nossas palmas, as nossas danças, com os nossos louvores, com o nosso coração. Que a gente possa ter engrandecido o Teu nome, glorificado o Teu santo nome. Te adoramos por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. E esse momento é um momento onde nós estamos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos atentos, com o nosso coração preparado, Jesus, para receber a semente da Tua palavra. Nós entregamos e Te adoramos nesse momento com a nossa reverência, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que as Tuas palavras possam penetrar no mais profundo do nosso ser, para que a gente possa cada dia mais e mais nos tornar parecidos com o Senhor, que a gente possa ser transformado pela Tua palavra, que essa palavra lida possa transformar as nossas vidas, e para que a gente possa cada dia mais e mais, Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Queridos, muitos passam, pela genealogia bíblica
E eu também sou uma dessas pessoas, eu também já passei por esse momento de ler a genealogia e passar, porque talvez eu olhava por uma outra ótica, por um agrupado de nomes de pessoas, mas em 2024 eu fui incomodado, na verdade finalzinho de 2023, senti no coração de criar um plano de leitura bíblico. E aí algumas pessoas aqui da igreja receberam esse plano. A gente fez essa leitura bíblica em 2024. E em janeiro de 2024, no primeiro dia, quando chegou em Mateus capítulo 1, eu passei pela genealogia bíblica e naquele momento veio um pouquinho daquele peso, né? Poxa, você vai colocar como lido algo que você não leu. E aí eu voltei e li a genealogia bíblica, mas de fato eu confesso para vocês que naquele momento eu não fui ministrado de forma profunda por alguma coisa da parte de Deus. Mas o Senhor falou ao meu coração que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para o ensino. E tudo aquilo que tem é muito profundo e consegue alcançar o mais profundo do coração do homem e nos ensinar algo. Então, a partir daquele momento eu comecei a de alguma forma procurar entender o que Deus poderia ministrar ao meu coração acerca da genealogia bíblica, e eu entendi que não se trata apenas de uma lista de nomes, mas aqui está falando sobre a história da salvação da humanidade. Esse texto fala sobre a maior história de todas, uma história que está sendo escrita e ao mesmo tempo está sendo contada, uma história que fala muito sobre fé, uma história que fala muito sobre propósitos. Aqui nessa genealogia bíblica fala muito sobre recomeços, fala muito sobre de pessoas caídas, mas também sobre muitas pessoas que recomeçaram. Fala muito sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, porque culmina na maior pessoa que já existiu aqui nessa terra, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. A genealogia, Mateus começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e termina na pessoa de Jesus Cristo também, ali no seu pai José. Então, é uma história de muita fé, de muito propósito. Vocês estão preparados para serem ministrados por tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite? Amém? Queridos, o Antigo Testamento ele começa falando do primeiro Adão. O primeiro Adão e o Novo Testamento começa falando do segundo Adão, né? Eu costumo dizer que é o último Adão, porque depois de Jesus Cristo não houve e nem haverá nenhum outro Deus além dele. E se por um lado o primeiro Adão ele trouxe pecado para o mundo, ele trouxe desobediência, ele desobedeceu. O primeiro Adão ele veio aqui nessa terra e ele obedeceu da forma mais hard, da forma mais completa que poderia existir. Ele obedeceu Deus em todos os aspectos. Ele obedeceu Deus Pai em todos os sentidos. Ele cumpriu tudo sem deixar de cumprir nada. Se por um lado o primeiro Adão ele trouxe pecado para a humanidade, o último Adão, Jesus Cristo, ele trouxe justificação para cada um de nós através da sua vida que foi entregue ali na cruz. Se por um lado o primeiro Adão ele trouxe condenação e morte, o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, ele trouxe graça e vida sobre cada um de nós. Queridos, a Bíblia ela se completa. A Bíblia não tem nada, não dá um ponto sem nó, vamos dizer assim. Tudo que é escrito no Antigo Testamento, na verdade o Antigo Testamento é apenas a sombra de tudo aquilo que haveria de vir. Para a gente ter uma ideia, a primeira refeição do Antigo Testamento, Adão, quando mordeu aquele fruto proibido, ele trouxe pecado, destruição. Quando a gente vê a primeira refeição do Novo Testamento,
que é quando Jesus termina, quando Jesus ele é crucificado e ele ressuscita. A Bíblia diz que tinha 2 discípulos no caminho de Emaús conversando, reclamando, e Jesus chega para eles, eles não reconhecem Jesus. E Jesus chega para ele: por que vocês estão falando? O que está acontecendo? E eles olham para Jesus e dizem: será você o único que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Jesus, o Nazareno, ele morreu, e estão dizendo que o corpo dele sumiu, que ele ressuscitou. E eles não reconheceram Jesus a princípio, até que chegou um momento que Jesus ia seguir, e eles precisaram entrar em Emaús, e eles insistiram para Jesus entrar em Emaús, até que Jesus foi com eles em Emaús. Quando chegou em Emaús, a Bíblia diz que eles estavam à mesa, e quando Jesus partiu, os olhos deles se abriram, e a partir daquele momento, eles desfrutaram, naquela primeira refeição do Novo Testamento, eles passaram a desfrutar novamente da graça, da restauração, da vida novamente. Então percebe que a Bíblia é toda conectada. Se o primeiro Adão lá no Antigo Testamento, numa refeição, ele trouxe pecado, morte, destruição, o último Adão, ele trouxe vida, ele trouxe graça e salvação para cada um de nós. Então a Bíblia ela é toda conectada. A Bíblia ela ministra sempre algo ao nosso coração. E no Novo Testamento tem 2 genealogias, uma apresentada por Lucas, ele faz a genealogia de Abraão até Maria, a sua mãe. Eu acredito que Deus tem algo muito forte para falar sobre isso. Mas é interessante porque Mateus, ele prefere apresentar a genealogia de Jesus como sendo descendente de José e não de Maria. E por que Mateus apresenta a genealogia através de José e não de Maria? Através do pai de Jesus e não da mãe? Será que era pelo fato de que a genealogia ela estava relacionada ao homem e não à mulher? A gente vai ver que a Bíblia, quando vai citar a genealogia, geralmente cita, os pais e os filhos. Mas não, queridos, na verdade aqui Mateus ele queria reforçar Jesus como herdeiro legítimo das promessas que um dia foi feita a Abraão e a Davi. Mesmo sem Jesus ser biologicamente filho de José. Mateus ele quis trazer esse destaque de Jesus como filho legítimo, mesmo ele não sendo filho biológico de José, porque José o adotou. E sabe por que essa genealogia apresentada por Mateus, ela se torna ainda mais forte, ainda mais poderosa? Porque Jesus foi adotado. José adotou Jesus, e já naquela época, no judaísmo antigo, a paternidade não era vista como algo apenas biológico. A paternidade não era visto apenas como o ato de gerar um filho biologicamente, mas era um ato em que um homem dava um novo nome para uma criança. Ele transmitia uma fé, uma linhagem, ele dava acesso a uma herança. Então é por isso que não somente naquela época, a adoção ela já era algo muito poderoso, como até os dias de hoje. Porque quando uma criança ela era adotada, quando ela é adotada, ela não se tornava e nem se torna apenas um filho legítimo, mas ela passa a ter acesso a todos os direitos de um filho biológico. Então quando a gente olha sobre uma ótica até humana ou mais ainda espiritual, a paternidade por adoção ela tem um peso ainda maior. Porque a paternidade por adoção, ela dá uma nova identidade para uma criança. Uma criança que era rejeitada, uma criança que não era amada, e que ela não é amada e foi rejeitada, quando um homem, quando um pai, uma mãe, quando ela é adotada, ela recebe uma nova identidade, uma linhagem, ela passa a ser amada porque ela foi escolhida por Deus. E queridos, a identidade é a base de tudo. Mateus ele começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
E isso é muito forte porque talvez uma das primeiras perguntas que eu e você deveríamos fazer quando a gente começa na caminhada cristã é: quem eu sou em Deus? Quem eu sou para Deus? Você já se perguntou isso? Quem eu e você somos para Deus? Quando a gente entende a profundidade de que nós somos adotados por Deus, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nós entendemos que nós somos filhos amados por Deus. Nós somos filhos amados. E quando Mateus ele liga José a Jesus, ele apresenta um Deus que nos escolheu para fazer parte da sua história nos mínimos detalhes e de forma ainda mais profunda através da adoção. O tema dessa ministração é: quando Deus faz da sua história a nossa história também. A gente vai ver que há um convite do Senhor para que eu e você possamos fazer parte não somente da história dele, mas da genealogia dele. João capítulo 1, você que pode, abra sua Bíblia, João capítulo 1. Olha só o que a palavra de Deus diz, João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só que poderoso, queridos. Aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram em seu nome, a Bíblia diz que Deus deu o poder. Em algumas traduções tem direito, em algumas traduções vai dizer: Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos, de se tornarem filhos de Deus. Então a adoção, ela revela que Deus ele nos escolheu por amor e não por obrigação. Se torna tudo ainda mais profundo, porque José ele não foi obrigado Jesus a adotá-lo. Pelo contrário, José não foi obrigado por Deus a adotar Jesus. Pelo contrário, ele foi convencido pelo Espírito Santo a adotar Jesus. E aos que foram batizados semana passada, tem uma frase de N.T. Wright que ele diz assim, ser perdoado por Deus é maravilhoso. Ser perdoado por Deus é maravilhoso, queridos. Mas ter sido adotado por Ele é ainda mais poderoso. Ter sido adotados por Deus é ainda mais poderoso, queridos. Porque a gente passa a ter acesso a tudo aquilo que um dia foi prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. Jesus ele recebeu a linhagem de Abraão e Davi por causa da adoção de José. Então a adoção é a maior bênção do Evangelho, queridos. Porque por trás dela, nós entendemos que nós não somente somos escolhidos por Deus, como nós recebemos a identidade de filhos. E junto com a identidade de filhos, a gente faz parte, a gente entende que a gente faz parte da genealogia de Jesus. A gente entende que a gente recebeu uma linhagem real. A gente entende que a gente recebeu do Pai uma herança e que a gente passou a ser filhos legítimos dele. Romanos 8,15, olha só o que diz em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 17. Somos filhos, logo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só como é poderoso a gente entender que a gente já não há sobre nós um espírito que nos escravize para que a gente possa viver com medo aqui nessa terra. Pelo contrário,
nós recebemos um Espírito que nos torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai é uma expressão no grego que fala acerca de intimidade, é como se dissesse paizinho. Então, através desse Espírito que nós recebemos de Deus, nós recebemos acesso a uma paternidade espiritual, a algo que nos dá intimidade com o nosso Deus. Olha só como isso é poderoso, queridos. Quando a gente entende isso, muitos dos nossos problemas são resolvidos. Porque a gente entende de fato quem nós somos em Deus, que nós somos amados por Deus, que antes de nós escolhermos o Senhor, Ele já havia nos escolhido. E aí a gente não fica mendigando amor para aquelas pessoas que não querem nos amar, porque a gente sabe que a gente é amado. Aí a gente não se sente abandonado quando muitas vezes a gente perde o nosso pai terrestre, como eu perdi, e mesmo assim tive a oportunidade de desfrutar do cuidado de um pai celestial. Quando a gente entende quem nós somos em Deus, resolve muitos problemas, queridos, na nossa vida. A gente deixa de estar se humilhando para as pessoas, porque a gente entende que como filhos de Deus, a gente faz parte de um propósito, de uma genealogia, e de que a gente precisa continuar dando seguimento àquilo que um dia Deus começou. Amém? E depois da gente saber quem nós somos em Deus, depois de reconhecer a nossa identidade nele, nós precisamos saber quem Deus é. E a genealogia bíblica nos fornece isso. E nós entendemos que a gente tem um pai que é fiel e que cumpre as suas promessas. Na genealogia bíblica a gente vai ver o quê? Um Deus que prova a sua fidelidade, que mantém a sua fidelidade, que mantém a aliança que ele fez com Abraão, com Davi, mesmo depois de tudo que aconteceu ao longo dos séculos, mesmo depois de muitos reis e sacerdotes caídos, mesmo depois de muitas pessoas que fizeram aquilo que era detestável aos seus olhos, a genealogia bíblica revela um Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas em todo o tempo, queridos. Deus fez uma promessa a Abraão. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Amém? Somente até aqui. Aqui Paulo, ele estava escrevendo aos Gálatas, ele estava querendo explicar duas coisas. A primeira delas é a centralidade da pessoa de Cristo. Aqui Paulo, ele estava falando para os Gálatas: tudo aquilo que um dia foi prometido a Abraão se cumpre na pessoa de Cristo. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali você vai ser muito abençoado, e eu farei de você um grande povo, uma grande nação. E eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de você todas as famílias da terra serão benditas. Aqui Paulo estava dizendo: tudo isso que um dia foi prometido, através da aliança adâmica, vai se cumprir na pessoa de Jesus. Então aqui Paulo estava dizendo aos Gálatas: Jesus precisa ser o centro da vida de vocês. A segunda coisa que Paulo estava falando aos Gálatas é: a lei é importante, mas tudo aquilo que foi prometido, todas as bênçãos prometidas a Abraão, Isaac, Jacó, ela não é recebida por mérito humano, ela não é por obras ou sacrifícios humanos, não. Porque ele disse: olha, não pode ser somente pela lei, porque se fosse pela lei,
A promessa que foi feita 430 anos antes seria anulada. A promessa, a aliança veio muito antes da lei. Então não é sobre cumprir, não é sobre apenas não matar o próximo, não é apenas sobre não roubar, sobre não desejar a mulher do próximo. Não, não é só sobre isso. Vai muito mais além disso. É sobre o nosso coração. E aqui ele estava dizendo, não é por mérito, não é por obras, não é por sacrifícios humanos. Na verdade, o Senhor, ele vem falando isso desde a antiguidade. Quando ele chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero teu filho como sacrifício, apresenta o teu filho como sacrifício. E Abraão pega o seu filho Isaque e vai caminhando até o Monte Moriá. E é muito poderoso, porque quando chega no Monte Moriá, Isaque olha para o seu pai e diz: pai, aqui está a lenha e o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? E aí o pai da fé, Abraão, olha para o seu filho e diz: filho, o cordeiro para si Deus proverá. E como de fato proveu. E séculos depois, nesse mesmo Monte Moriá, quando Jesus estava sendo crucificado, João Batista olha para ele lá na cruz e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo momento, Deus estava provendo também o Cordeiro dele, que tirava o pecado do mundo, dizendo que não é sobre obras, não é sobre sacrifícios humanos. Ou seja, queridos, tanto o Cordeiro que Deus proveu para que Isaque não precisasse ser sacrificado, quanto Jesus, o Cordeiro de Deus, nos mostra que nunca será sobre os nossos sacrifícios ou sobre os méritos humanos, mas sempre vai ser pela graça do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós. Então Deus aqui, ele está nos dando um recado, ele está dizendo que ele cumpre as suas promessas, ele se mantém fiel através das suas alianças, apesar das falhas humanas. Porque Abraão falhou e falhou feio, Davi falhou e falhou feio, os reis e os profetas falharam, mas o nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus nunca quebrou uma aliança. Nós que quebramos a nossa aliança com Ele, mas Ele nunca quebra, Ele nunca deixa de fazer apesar das nossas falhas humanas. Deus também fez uma aliança com Davi, queridos. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte. Isaías 9, 7, 9, 6, perdão. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Deus, ele também fez uma aliança, ele manteve a sua aliança através do rei Davi, quando ele disse: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Queridos, Deus sempre foi e sempre permanecerá fiel. Nós que muitas vezes temos uma facilidade muito grande para esquecermos a sua fidelidade. Mas Isaías já falava desde a antiguidade. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu falar acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías falava acerca de um Deus que se mantém fiel, independente e apesar das nossas falhas. Queridos, a gente precisa confiar num Deus que cumpre as suas promessas. Mesmo quando os cenários não são favoráveis, Ele cumpre, Ele é fiel. Mas e depois? Depois dele ter sido fiel, depois dele ter cumprido, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, no livro de Deuteronômio 9 vai falar sobre isso. Quando o povo de Israel estava perto de entrar na terra prometida, antes deles entrarem, Deus falou para eles: tenham cuidado. Tenham cuidado para que quando vocês entrarem nessa nova terra
e vocês começarem a desfrutar de muita fartura, quando vocês tiverem conseguido muito ouro, muita prata, depois de vocês terem construído belas casas e nelas morado, cuidado para não se esquecerem dos meus mandamentos, para que vocês não me esqueçam. O Senhor, Ele já vinha alertando o seu povo. O que será que eles fizeram quando entraram na terra prometida? Ele continua sendo fiel, Ele cumpre as suas promessas, mas e depois? O que a gente tem feito depois que Deus cumpriu aquilo que Ele te prometeu, depois que Ele te abençoou? O que você tem feito, o que eu tenho feito, depois que um Deus que é fiel, Ele cumpre as suas promessas? A genealogia bíblica, queridos, nos ensina que depois de que nós entendemos quem nós somos em Deus, que nós somos filhos escolhidos e amados por Deus, depois de conhecermos quem Deus é, Ele é um Deus Pai fiel e que cumpre as suas promessas. O Senhor, Ele mostra que Ele cumpre as suas promessas usando muitas vezes pessoas improváveis. A graça de Deus inclui os improváveis. Não era comum, querido, citar mulheres nas genealogias bíblicas. Não era comum. Mas aqui na genealogia citada por Mateus, 4 mulheres são citadas. Por que Mateus citou essas mulheres? Quem eram essas mulheres? A primeira delas, Tamar. Quem era Tamar? Uma prostituta, uma mulher que se disfarçou de prostituta e se relacionou com seu próprio sogro. Essa foi a primeira que foi citada. A segunda, Raabe, uma outra mulher prostituta, estrangeira, adorava outros deuses. A terceira mulher, Ruth, uma outra estrangeira, moabita, adorava deuses terríveis. A quarta mulher, Batseba, aquela mulher que se relacionou com Salomão, aquela mulher que se relacionou com Davi, que teve o seu filho Salomão, que casou com outras mulheres de outras nações, que trouxeram deuses terríveis para o meio do povo de Israel. Foram essas mulheres. São essas mulheres que estão sendo apresentadas aqui na genealogia bíblica. Mas por que essas mulheres improváveis aparecem na genealogia de Jesus? Por uma coisa. Sabe por quê, queridos? Para mostrar para mim e para você que a graça de Deus é muito mais poderosa do que os pecados mais escandalosos que podem acontecer aqui nessa terra. A graça de Deus, ela é muito mais poderosa do que qualquer coisa deplorável que eu e você podemos fazer, amém? A graça de Deus, ela é poderosa, queridos. Ela é poderosa para restituir tudo, para transformar tristeza em alegria, choro e pranto em alegria. A gente nunca vai ver, querido, Jesus escondendo os escândalos da história bíblica, mas a gente sempre vai ver Deus transformando todos esses escândalos e transformando tudo isso em um testemunho da sua graça. Aquilo que um dia eu e você vivemos de pecado, de vergonha, aquilo que entristeceu o coração de Deus, o Senhor está só esperando para pegar tudo isso e transformar num testemunho poderosíssimo. Aquilo que um dia, queridos, entristeceu o coração de Deus, aquilo que um dia foi vergonha, o Senhor quer usar como um testemunho poderoso. Vai virar cicatriz na sua vida e você vai voltar para a guerra. Você vai olhar para essa cicatriz, as pessoas vão olhar para essa cicatriz e vão ver você como alguém que voltou para a guerra. É isso que acontece, queridos, com um guerreiro, que ele é abatido, que ele recebe algum tipo de ferimento. Quando ele é curado, ele volta para a linha de frente, ele volta a batalhar. Então o Senhor, Ele está só esperando aquilo que um dia foi vergonha, aquilo que um dia foi mau testemunho, para transformar tudo isso em um testemunho da sua graça. Jesus, queridos, é herdeiro de uma linhagem que tem prostitutas, homens caídos, estrangeiros.
reis e sacerdotes que fizeram coisas deploráveis. Pessoas muito pobres fazem parte da sua genealogia. Você já parou para pensar que Jesus ele se identifica com pessoas que muitos de nós teríamos vergonha de ter na nossa genealogia? Jesus ele se identifica com pessoas, Cleison, que talvez a gente teria vergonha de ter na nossa família. Talvez se alguém perguntasse: você conhece o fulano? Não. Não é teu primo segundo? Nem conheço. Achava que ele era teu primo. Não conheço não. Mas Jesus ele não pensa desse jeito. Ele se identifica com essas pessoas. A gente não vê em momento nenhum esforço de Jesus para te retirar o seu nome da semelhança com essas pessoas caídas, com essas pessoas que entristeceram o seu nome. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é a própria graça. E a graça, ela não tem vergonha da nossa história. Pelo contrário, ela nos alcança e ela transforma aquilo que um dia foi vergonha, aquilo que um dia foi fracasso. Ela transforma numa história de redenção. Jesus se identifica com cada um de nós, com as nossas histórias. E Ele nos salva do nosso pecado. Paulo falou aos romanos: tenham calma. Tenham calma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, se um dia abundou pecado, coisas ruins, calma, continue nos caminhos do Senhor, aceite Jesus. Receba, creia no seu nome. E você vai desfrutar de uma graça transformadora. Você vai desfrutar de algo transformador na sua vida. A graça vai superabundar na sua vida. A genealogia que nós lemos em Mateus capítulo 1, queridos, mostra que Deus ele inclui todos aqueles que a sociedade exclui. Por isso que o papel da igreja é tão importante, é tão precioso. Porque aqueles que o mundo não querem, porque não tem dinheiro, não vai me oferecer nada, a igreja recebe. Aqueles que o mundo olha e diz: não tem influência nenhuma, a igreja recebe. Aqueles que são abandonados, aqueles que são negados, a igreja recebe, queridos. Nós precisamos cada vez mais receber pessoas, amar pessoas. E talvez a gente não sabe amar ainda como Jesus amou. O primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que já estava tudo planejado. O Senhor sabia que muitos momentos a gente não ia estar nem se amando. Como é que a gente ia amar o próximo como nós mesmos? Quando a gente está numa via que é 50 km por hora, a gente está a 100, a gente está se amando, a gente não está se amando. Então como é que a gente ia amar as pessoas se muitas vezes a gente nem se ama? Aí Ele enviou o verdadeiro amor aqui para essa terra. E quando chegou aqui, pouco tempo antes dele subir aos céus, Ele reuniu os discípulos e disse: agora ame o teu próximo como eu vos amei. Ame o seu próximo como eu vos amei. E qual a forma que Jesus amou, queridos, o mundo? Como a forma que Jesus nos amou? Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele não se envergonhou de uma genealogia onde tinha pessoas caídas, pessoas pobres. Mas Ele amou de forma verdadeira. Ele deu a sua vida por mim e por você. A única coisa que a gente pode fazer é retribuir esse amor através das outras pessoas. Será que a gente tem recebido e amado essas pessoas? Ou será que a gente tem procurado andar somente nos grupinhos que são parecidos com cada um de nós? Você que está nos visitando, não faz parte de um GC ainda, nos procure, no final do culto, procure algum dos líderes da casa. A gente vai, com certeza a gente vai falar para você um grupo de
um GC, né, um grupo que se reúne durante a semana para conversar sobre a palavra de Deus, para ver como os irmãos estão. A gente vai indicar um GC que mais parece com você. Não se preocupe. Quem tem filho, a gente vai direcionar para um GC que tem ali 10 meninos, 10 crianças. Seus filhos brincarem, para você se identificar, se conectar. Se você é jovem, a gente vai conectar você com um GC mais jovem. Se você é um jovem, é casado, mas tem filho ainda, mas com certeza em algum momento você vai, como a gente sempre fala na poema, né? É ferro afiando ferro. Em algum momento você vai estar sendo afiado por alguém. Alguém vai estar chegando para você e vai dizer: cara, isso não é legal. Ou, por que você faz isso? Ou, meu amigo, posso te ajudar? Já fui por esse caminho, não é legal. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não pode estar no lugar onde a gente está ali na nossa zona de conforto. A gente tem que estar onde Jesus quer que nós estejamos. E aí a gente precisa muitas vezes, para poder amar as outras pessoas, a gente não se identifica muitas vezes. Cara, como é difícil. Tem pessoas que têm a opinião muito forte, têm a personalidade muito forte, mas são pessoas que precisam ser amadas. Muitas vezes Deus tem algo muito poderoso para fazer através daquela pessoa. E por que a gente não vai receber? Por que a gente não vai amar? Deus, Ele sempre vai fazer e sempre vai escolher as pessoas. Não é de acordo com a nossa ótica humana, queridos. Muitas vezes Ele vai escolher um improvável. Muitas vezes Ele vai escolher aqueles que o mundo desprezou, e geralmente é assim. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus. E a genealogia bíblica nos ensina isso. Que a graça, ela inclui esses improváveis, e nós precisamos amar todas as pessoas. Outra coisa que a genealogia bíblica nos ensina: depois de Deus continua fazendo apesar dos fracassos humanos. Talvez esse tópico seja parecido com o tópico da graça, que inclui os improváveis, da graça que faz através dos improváveis, mas aqui é um pouco mais diferente, porque depois de Deus mostrar a sua graça, Ele mostra a sua soberania. Soberania é alguém que tem poder, alguém que tem governo. Deus, Ele governa acima das falhas humanas. É isso que a gente aprende com a genealogia bíblica. Porque a gente vai ver que reis injustos, pessoas caídas, elas estão sim presentes na genealogia humana. Mas Deus, Ele sempre vai fazer, mesmo em meio às falhas humanas. Ou seja, as quedas não anulam os planos de Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente fica condicionando os nossos erros e acertos a merecer ou não alguma coisa da parte de Deus. Era tipo aquilo que Paulo estava falando aos Gálatas. Paulo estava falando aos Gálatas assim: olha, Gálatas, igreja de Gálatas, não é só sobre obedecer à lei, não é só sobre isso, vai muito mais além disso. Não é só porque vocês estão obedecendo, porque e quando vocês não obedecerem? Quantos aqui, queridos, já receberam algo de Deus e muitas vezes não merecia receber? Há um tempo atrás, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração acerca da fé. Deus teve algo que eu pedi para Deus e Deus não fez naquele momento. E eu falei: Senhor, aumenta a minha fé para que quando eu te pedir alguma coisa, o Senhor faça. E o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, que muitas vezes eu recebi coisas, e a minha fé não estava pronta para aquilo. Eu nem tinha fé, na verdade. E mesmo assim Deus fez. O que a palavra de Deus fala sobre a fé é que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Uma fé que cresce a cada dia. A mostarda, ela é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Então, o que o Senhor espera de nós é uma fé que cresce continuamente.
Mas se a gente pensar que as coisas só acontecem por causa da nossa fé, a gente vai estar totalmente errado, porque no início da caminhada, a nossa fé é pequena ainda. E quanto mais a gente conhece Deus, mais a nossa fé aumenta. Então quer dizer que o Senhor não vai fazer nada no início da nossa caminhada, só porque a gente tem pouca fé? Não. Da mesma forma, o que o Senhor espera de nós é que nós creiamos que Ele pode fazer. Essa é a verdadeira fé. Crer que Ele pode fazer. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Da mesma forma, em relação aos nossos erros e acertos. A gente não pode achar que eu sou merecedor de algo porque eu tenho obedecido, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso, eu tenho feito... Não. Porque Deus, Ele cumpre as suas promessas mesmo, por exemplo, tendo pessoas como Jeconias na sua genealogia. Querido, Jeconias foi uma pessoa terrível. A Bíblia diz que ele assumiu o reinado de Judá aos 18 anos. Ele reinou por 3 meses apenas. Foi o momento em que Deus entregou Judá nas mãos dos babilônicos. Os babilônicos entraram em Jerusalém, destruíram tudo, destruíram o templo, levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que Deus chamou Jeconias de um vaso desprezível e quebrado. Olha só o que Deus falou para Jeconias, Igor. Que ele era alguém desprezível, um vaso desprezível e quebrado. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Jeconias, a Bíblia diz, alguns capítulos à frente a gente vai ver um Jeconias. Quando a gente vai ver, Jeconias se arrependeu dos seus pecados. Jeconias começou a se voltar para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus não somente libertou ele do cativeiro babilônico, da prisão dos babilônicos, como ele fez com que o próximo rei encontrasse graça em Jeconias. E a Bíblia diz que ele se assentou à mesa do rei durante todos os dias da sua vida. Olha só, alguém caído, alguém que foi dito por Deus como um vaso desprezível e quebrado, agora estava sentado à mesa do rei, novamente, desfrutando de alimentos preciosos, desfrutando de tudo aquilo que o rei desfrutava, queridos. Olha só como Deus, Ele faz, mesmo em meio às falhas humanas, mesmo apesar das falhas humanas, Deus, Ele nunca vai apagar a nossa história, queridos, nunca vai. O que Ele vai fazer é transformar aquilo que um dia foi fracasso e destruição em um testemunho da sua graça. Tudo aquilo que você fez algum dia que entristeceu o coração de Deus, que você se sentiu fracassado, humilhado, que você envergonhou o coração de Deus, Deus está só esperando você fazer da mesma forma que Jeconias. Que você coloque diante dele, para que ele possa transformar o seu testemunho em algo grandioso e te colocar, como a palavra de Deus diz, que Ele ergue do monturo necessitado e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que faz apesar das nossas falhas, porque Ele pode transformar a nossa história. Sabe, a quinta coisa que a gente pode aprender através da genealogia bíblica, Deus, Ele é especialista em mudar situações. Ele sempre pode transformar um fracasso, uma derrota, uma destruição em oportunidades de redenção. Uma das mulheres da sua genealogia, Raabe, uma prostituta de Jericó, a Bíblia diz que quando Deus mandou os espias para verem Jericó, ela viu os espias israelitas, e ao invés de entregar esses espias para os guardas de Jericó, a Bíblia diz que ela teve misericórdia deles e confiou no Deus de Israel. Sabe o que foi que aconteceu? Israel entrou e derrotou, destruiu a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que Raabe e toda a sua família foi poupada. E a partir daquele momento ela passou a viver no meio do povo de Israel e começou a adorar o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. E ela
passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Olha só como Deus, Ele é especialista em mudar situações, queridos. Deus não apenas age apesar dos nossos fracassos, mas Ele transforma os nossos fracassos em redenção. Agora eu te pergunto, qual o fracasso, qual o pecado, qual a vergonha que você tem nessa noite que está precisando de redenção na sua vida? O Senhor, Ele está preparado, esperando para transformar isso. A sexta coisa que nós aprendemos com a genealogia bíblica, caminhando para o fim, é que Cristo, Ele é o centro da nossa história. Aqui é o ápice de tudo. Ele é o ápice. Tudo na genealogia aponta para Jesus. Tudo existe por causa dele e tudo vai terminar nele. Mateus começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tudo vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, tudo se cumpre em Jesus. E a partir do momento que tudo se cumpre em Jesus, todas as promessas se cumprem nele. A partir do momento que eu e você, como João falou, quando nós o recebemos, quando nós cremos em seu nome, nós temos o poder de sermos filhos de Deus. E a gente começa a acessar todas as bênçãos que o Senhor um dia prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi. A gente começa, então, tudo termina em Jesus. E para que tudo vá bem na sua vida, Ele precisa ser o centro de tudo e de todas as coisas. Queridos, a Bíblia não apresenta Jesus como um personagem secundário em momento nenhum. Jesus nunca foi o plano B da Bíblia, pelo contrário. Ele é o centro do propósito e o final de todas as coisas. Porque um dia Ele vai voltar para que nós possamos viver com Ele eternamente. Então Ele nunca foi um plano secundário, Ele nunca foi um plano B. Jesus sempre foi o centro da palavra de Deus, de toda a história de Deus. Desde a criação até a nova criação, tudo aponta para a centralidade de Cristo. E agora, como colocar Jesus no centro das nossas vidas? É simples, queridos. O nosso trabalho, ele não pode ser: eu trabalho porque eu preciso pagar as contas. Não. Quando a gente entende que Jesus é o centro da nossa vida, a gente trabalha como para o Senhor. A gente entende que o nosso trabalho, o nosso emprego é uma missão, é um propósito, não é um lugar de peso. É um lugar de expressar o reino de Deus através das nossas vidas. Quando Jesus é o centro da vida de cada um de nós, a gente olha para os nossos relacionamentos, para o casamento, para o namoro, para a família, para a amizade, e ao invés de perguntar: o que eu ganho com essa pessoa? Ao invés de perguntar isso, a gente olha e diz: como eu posso amar essa pessoa mais? Como eu posso ajudar essa pessoa? Quando Jesus é o centro da nossa vida, queridos, quando a gente passa pelas crises, pelos sofrimentos, a gente não pergunta: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não. A gente pergunta: Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas o Senhor tem algo para me ensinar, então me ensina, Senhor. O centro de tudo precisa mudar, queridos, precisa passar a ser a presença de Deus. Nas nossas decisões diárias, o que a gente vai assistir, como a gente vai gastar nosso dinheiro, o que a gente vai postar, o que a gente vai falar, tudo precisa ter Jesus como o centro. Então, será que aquilo que eu estou fazendo, será que tem colocado Jesus como centro da minha vida, ou será que tem me afastado dele? Eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. Será que aquilo que a gente tem feito, queridos, tem afastado de Deus, nos afastado de Deus ou nos aproximado do Senhor? Agora, sabe, para finalizar, queridos, sabe algo que a genealogia bíblica de Mateus capítulo 1 nos ensina de forma muito profunda? Que a história continua sendo contada. Existe uma história sendo contada. E o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convida para fazermos parte da sua história. Depois de sabermos quem nós somos em Deus, que nós somos filhos amados, que Ele nos escolheu antes de nós o escolhermos,
depois que nós sabemos quem Deus é, um Deus Pai que é fiel e cumpre as suas promessas, depois de saber a forma como Ele age, que muitas vezes Ele tem usado eu e você como improváveis para derramar a sua graça, depois de nós entendermos que Cristo, Ele deve ser o centro e fazer parte da nossa história, e Ele deve ser o centro em tudo, em todos os momentos, Deus, Ele nos chama para fazer parte da sua história. Jesus sempre dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu não posso esconder de vocês, queridos, que para seguir Jesus, para fazer parte da sua genealogia, é necessário que a gente muitas vezes negue-se a si mesmo. Negue-se nas nossas vontades, nos nossos desejos. Eu não posso negar. A gente não pode esconder isso de vocês. Mas também o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, não sei como você chegou, não sei a sua história, não sei o que você já fez que desagradou o coração de Deus, mas você ouviu claramente do Senhor nessa noite que Ele faz apesar das suas falhas, e que pelo contrário, tudo aquilo que um dia você fez, que foi vergonhoso, que foi humilhante, que desagradou o coração de Deus, que foi detestável aos olhos de Deus, o Senhor, Ele está só esperando para transformar tudo isso num testemunho da sua graça, em algo muito poderoso. Há um chamado para mim e para você para continuar, queridos. Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipenses, ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido disso também, queridos, que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia em que Ele permitir que a gente esteja aqui nessa terra, até o dia de Jesus Cristo. Eu estou convencido disso, porque quando a gente olha muitas vezes para a genealogia bíblica, a gente muitas vezes diz: ah, aquele ali era bom, aquele ali era mau. Muitas vezes a gente aponta o dedo para dizer: aquele ali tem caráter, aquele ali não tem. Mas e nós, quem temos sido na genealogia bíblica? A gente sempre vai ver Deus, Ele transformando muitas vezes a ótica daquilo que o mundo vê. Muitas vezes a gente via pais perversos tendo filhos piedosos. Por exemplo, Acais teve um rei perverso teve um filho muito bom, que afastou todos os deuses, tirou todos os altares idólatras de Israel. Mas Ezequias teve um filho chamado Manassés, que trouxe todos esses altares idólatras para dentro de Israel também. Mas a gente sempre vai ver Deus resgatando os seus e os seus propósitos. A gente sempre vai ver o Senhor, Ele resgatando os seus e os seus propósitos. Sempre depois de um rei mau, vinha um rei bom. Nós precisamos sempre confiar, queridos, que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em seu favor, querido. Se você esperar e confiar no Senhor, Ele vai fazer. E se Ele precisar nos resgatar de nós mesmos para fazer tudo novo, Senhor, nos resgata de nós mesmos, Pai. Nos resgata de nós mesmos. Se o Senhor precisar fazer tudo novo, faça. Faça tudo novo, Senhor. Faz outra vez, mas faça, Senhor. Queridos, quem tem sido eu e você na genealogia de Jesus?
será que a gente tem honrado o seu nome? Ou será que a gente tem envergonhado o seu nome? Nós servimos um Deus fiel, que todos aqueles que são fiéis a eles desfrutam da sua fidelidade. O Senhor te convida nessa noite para desfrutar da sua fidelidade, que permanece ao longo dos séculos e séculos e séculos.